Fala galera, bora começar com aquela reflexãozinha importante, né? Tem duas coisas que o brasileiro sonha, né? Primeira é ter a casa própria, e eu super te recomendo isso mesmo. E a segunda é alcançar a independência financeira, que é quando você para de depender do dinheiro, você já tem tanta grana investida que você não precisa nem trabalhar mais, vai ficar pingando ali na tua conta um dinheirinho todo mês, né? Isso é maravilhoso, galera, é isso que eu desejo para todos vocês, né? Só que você tem que entender uma coisa, a sua independência financeira começa hoje. Sabe como? Com você começando a fazer o seu dinheiro por meio de trabalho ou renda extra e parando de depender de dinheiro dos outros. Ah, Duda, mas eu não dependo de dinheiro dos outros, será? Você fica precisando de cartão de crédito parcelado toda hora? Você fica usando seu limite toda hora? Você fica usando cheque especial? Você fica pedindo empréstimo toda hora? Você está dependendo de dinheiro dos outros. Então, se você quer começar a ter independência financeira, você tem que mudar aqui, ó. Entender que você tem que fazer renda extra e trabalhar para gerar o seu próprio dinheiro, em vez de ficar pedindo dinheiro emprestado toda hora. Porque quem usa limite, cartão parcelado, cheque especial e empréstimo é pessoa que está dependendo do dinheiro dos outros. E isso já pode começar a mudar hoje, para você começar o seu passo, o seu processo a caminho aí da sua independência financeira. Cleusa, dona da Sodi. Conta aí. Eu sempre falo que a minha história começou muito por necessidade mesmo, né? Eu saí do Paraná e eu tava com 16 anos. Tá. Mas até aos 16 anos, a gente começou, eu, por exemplo, comecei a trabalhar depois que meu pai faleceu. Porque minha mãe tinha 10 filhos. Caramba, meu. E meu pai, com 39 anos, sofreu um acidente. Até a morte dos meus pais, eu já trabalhava, mas como diarista, já tinha até tido uma experiência como empregada doméstica. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, né? Tá. Mas com o falecimento... Começou a trabalhar com 9? Com 9 anos. Caramba. E aí, quando meu pai faleceu, o meu irmão mais velho tinha 15 anos, minha irmã 14 e eu 13. E o mais novo era um casal gêmeo, tinha 1 aninho. Caramba, então, gêmeo ainda, meu. Gêmeo. Já tinha um monte de filho, ainda vem gêmeo no último. O último, era uma escadinha. E quando meu pai faleceu com 39 anos. E o nosso patrão não quis. Por que ele queria uma viúva com 10 filhos? Um bando de... Mandou nós embora e viemos para a casa dos meus avós. Morar em 2 cômodos, um quarto e uma cozinha, e não tinha o que fazer. E aí fomos trabalhar. Tá. Começamos no Paraná, depois viemos para São Paulo, continuamos, mas foi em São Paulo que eu já com 16 para 17 anos, mais ou menos, meu tio foi, né, na nossa casa lá da minha mãe e pediu para que minha mãe desse, se minha mãe dava uma das crianças para ajudar ela. Aí minha mãe falou, imagina, não é cachorro para dar, né? Minha mãe ficou brava ainda. Eu não vou dar meus filhos. Só que eu ouvi... Mas ele queria que desse para trabalhar? Assim, não, para ajudar. Ele queria levar uma das crianças para São Paulo. Para diminuir um pouco. Para diminuir a carga ali. Os filhos dele já estavam todos criados e ele queria ajudar a minha mãe mesmo. Imagina, minha mãe falou de forma nenhuma. Só que eu ouvi a conversa e falei, não, mãe, eu quero ir para São Paulo. E eu estava com 16 anos. Aí meu tio deu o endereço lá, minha mãe ficou um pouco assustada. Eu falei, não, mas eu quero ir. E fui, de fato. Meu tio deixou o endereço. Aí eu já estava... não mais em Bandeirante, eu já estava morando em Salto. Tá? Já estava lá. Que é aqui interior, aqui interior, de São Paulo, tá? Né? 100 quilômetros mais ou menos daqui. E aí, na segunda-feira, peguei e vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo. Cheguei na Paulista, tomei um perdido ali no Largo da Batata, só com o dinheiro da passagem. E meu tio voltou me buscar e na segunda-feira eu já estava trabalhando de empregada doméstica, pousando no emprego. E lá eu fiquei 2 anos. Lá eu vi um mundo que eu não conhecia. Eu acho que lá foi um grande choque de realidade, né? Até então eu tinha um conhecimento de um mundo e trabalhando lá, você descobre que se na minha casa um sabonete daria para o mês, lá tinha caixas, tudo tinha uma despensa e tudo era muito. Então tinha 3 pessoas na casa, 9 empregados. Eu era arrumadeira. Então, arrumadeira, quer dizer, eu organizava as coisas, tinha governanta, era muito chique o negócio. Tá, mas aí quando você veio para São Paulo, você veio sozinha? Sozinha. E para morar, aí você morava na casa que você trabalhava? Eu vim para casa do meu tio e morava na casa do empregado, pousava no emprego, dormia lá. Tá. E cada 15 dias eu ia para casa do meu tio e mandava o dinheiro para minha mãe ajudar a cuidar dos meus irmãos. Mas lá eu comecei a descobrir, por exemplo, que eu tinha que ficar em pé, com a mão para trás, para servir meus patrões. Não que eu me colocasse como vítima, porque eu acho que esse papel nunca me serviu e eu
acho insuportável as pessoas ser vítima de tudo, mas eu ficava pensando, por que eu tenho que pegar a jarra e servir a água ou o suco? Por que eles não podem fazer isso? Por que eu tenho que ficar em pé na mesa só para servir? Aquilo me incomodava muito, mas eu nunca reclamei. Aí eu pedi para minha patroa para estudar, porque eu tinha só até a 4ª série. Tá. Lá atrás, meu pai faleceu, depois de 4ª série ninguém mais estudava, né, lá atrás. E ela deixou, eu saí um pouquinho mais cedo, e eu fiz objetivo em São Paulo, eu fiz em Pinheiros, eu saía 5 horas, 6 horas, ia direto, voltava tarde da noite, começava às 7 horas da manhã para fazer o café dela, mas em 2 anos eu fiz a 5ª e a 6ª, a 7ª e a 8ª série. Tá. Já me senti um pouco mais preparada e já comecei a buscar trabalho. Aí já consegui um trabalho de recepcionista, já saí do meu emprego, de empregada doméstica e fui ser recepcionista. E de recepcionista eu achei que era hora de voltar para casa dos meus pais, no caso minha mãe e meus avós. Aí voltei, eu já fui procurar trabalho em empresa e lá eu consegui, nos anos, sei lá, 80, provavelmente, sou meio ruim com data, eu estava aí completando 18 anos. Eu voltei para casa da minha mãe, consegui um emprego de fábrica mesmo, em Salto. Tá. Uma fábrica de alto-falante, eu fazia a bobina do alto-falante, uma fábrica de mais de 400 funcionários. E lá, depois de 5 anos que eu estava trabalhando, houve uma terceirização muito forte, acho que nos anos 80 ou 90, por aí, e eu vim para essa terceirização, meu patrão trouxe a peça para fazer num lugarzinho menor, e me convidou. Eu sabia muito bem fazer aquela peça, fazia a mesma coisa há 5 anos. Assim que eu cheguei, que ele assumiu a empresa, ele descobriu um câncer e em 6 meses o meu patrão faleceu. A minha patroa, que era a esposa dele, fazia bolos. Há 10 anos já, ela vivia de fazer bolo até então. E aí ela me falou, por que você não pega os bolos, eu vou ter que assumir a empresa. E eu ajudei bastante ela na época dessa transição, né? Ela não tinha experiência nenhuma e eu tinha bastante experiência do que eu estava fazendo ali. E ela começou a me oferecer a oportunidade. Mas eu falei para ela, dona Rosa, eu não tenho dinheiro nem para comprar uma batedeira, que hoje está na faixa aí de R$700, seria metade do meu salário. Eu estava separada, com um filho de 7 para 8 anos, morando em 2 cômodos no fundo da casa da minha mãe. Você já tinha filho nessa época? Nessa época eu já tinha filho. Já estava com 30 e 35 anos, já tinha passado aí um bom tempo. Então, até uns 30 e poucos, você trabalhava lá na fábrica de alto-falante? Ganhando um salário mínimo. Até 35 anos, mais ou menos. Eu estava lá, continuava com aquela mesma vida. Trabalhava, recebia, separada. Só que sempre eu tive uma coisa que eu sempre tive uma inconformidade com a minha situação. Se aquilo não estava bom para mim, eu não tenho que reclamar de quem tem. Eu tenho que buscar para mim também. Só que na minha família, eu via muito isso. A minha mãe estava para ela estava tudo bem trabalhar a vida do jeito que estava. Os meus irmãos estava ótimo. Trabalhava, tomava uma cachaçinha no final de semana e estava tudo bem também. E eu sempre falava, mãe, tem certeza que eu faço parte dessa família, né? Por que eu busco tanto? Eu queria uma casa para morar. Quando eles não se importavam em morar em 2 cômodos. Eu não. Eu queria uma casa minha, eu não queria... Não se conformava com a situação, não queria morar no fundo da casa dos meus avós, por mais que tudo bem que eles estavam ajudando, mas eu não podia ficar ali só porque estava tudo bem. E não tinha muito apoio, então eu meio que lutei sozinha. Meio que assumi ali o lugar do meu pai como alicerce de família, e eu comecei a pôr na cabeça que se eu quisesse melhorar minha vida, eu teria que lutar para isso e teria que buscar um caminho. Boa. E foi o que eu fiz. Eu busquei incansavelmente. E lá comecei a trabalhar. Aí minha patroa, eu não aceitei inicialmente, um dia ela quebrou a perna e tudo acontece não por acaso na nossa vida, né? Acho que eu falo que várias vezes, durante toda a tua vida você tem muitas oportunidades, que as pessoas não enxergam a oportunidade que tem. Passa, né? O cavalo passa arreado e a gente deixa ele passar, né? E ele não fica passando, ele não vai e volta várias vezes. E aí minha patroa falou comigo, eu falei, olha, não dá, porque eu tenho um filho pequeno, tal, não tenho condições para comprar batedeira, eu nunca tinha tido um bolo de aniversário, eu não tinha noção nenhuma, zero. Nunca tinha feito um bolo na vida, nem de fubá. Então, aí ela quebrou a perna, aí ela me pediu um favor. Você não me ajuda? A minha sobrinha não quer que ninguém faça o bolo, e eu com a perna quebrada, Ela falei, mas eu não sei essa bola. Ela falou, mas eu te ensino. Eu falei, ok. Aí trabalhei o dia todo, fui para casa dela, e lá ela sentou na cadeira e começou a me ensinar. Eu fui um dia para assar o bolo, o outro para fazer o recheio, e no terceiro dia para montar o bolo.
todo completinho. Foi logo um bolo de 35 quilos, foi meu grande desafio. 35 quilos? Meu primeiro bolo, tamanho dessa mesa, exatamente. E quando chegou, isso foi num sábado, na segunda-feira, ela falou para mim, ela até brincou, né? Falou, você tem uma mão abençoada, tudo que você toca vira ouro. Ela falou, eu falei, como, dona Rosa? Ela falou, porque essa festa foi para 300 pessoas e ninguém desconfiou que não foi eu quem fiz o bolo. Olha. Porque você fez num dia o que eu levei 10 anos para fazer. Ela falou, você umedeceu o bolo certinho, colocou a quantidade, você fez tudo como se fosse eu. E é difícil fazer um bolo desse tamanho, né? Um bolinho até... você pode dar 10... Um bolinho eu não consigo do mesmo jeito, mas um bolão nunca que eu ia... Você pode dar 10 receitas igual para 10 pessoas e as pessoas, cada um vai fazer diferente. Verdade, E aí ela começou vai, você consegue e tal, e aí eu falei que não tinha grana para batedeira, uma segunda-feira ela chegou com uma caixa, falou, está aqui a batedeira, quando você puder, você me paga. Eu ainda compro um bolo por mês para os funcionários e vou mandando meus clientes aos poucos para você. Aí eu chamei uma amiga para ser sócia, a amiga não quis aceitar, porque também estava com o filho separado, começou a arrumar muita desculpa. Falei, tá bom, vou encarar sozinha. Deve estar triste até hoje essa amiga, hein? Eu precisei ajudar ela muitas vezes. Eu estaria triste, viu, se eu não tivesse entrado... Aí eu fui para casa e ela já encomendou um bolo para o funcionário e começou a me mandar clientes e eu passei 2 anos trabalhando das 7 às 5 na fábrica dela. E aí eu ia para casa, assava o bolo à noite, montava o bolo até de madrugada, entregava na hora do almoço e fui fazendo isso. E trabalhava final de semana. Obviamente, depois de 2 anos, eu tinha que cuidar com a tripla jornada, eu cuidava do meu filho, eu trabalhava durante o dia, eu fazia bolo à noite e às madrugadas. Tá. Obviamente, depois de 2 anos, eu fiquei muito cansada e não dava mais para encarar. Eu pedi para que ela mandasse eu embora, ela ficou um pouquinho brava, mas me mandou embora. E aí eu abri meu primeiro CNPJ. Caramba, que da hora. Exatamente. Meu. Abri com, assim, ela me mandou embora, meu irmão pegou uma rescisão também, e a gente ajuntou tudo ali, comprei 2 mesas de bar, um freezer e 20 metros quadrados. Então eu mesma assava o bolo na minha casa, minha mãe levantava mais cedo ainda para me ajudar. Eu montava o bolo em cima do freezer, porque eu não tinha sequer uma mesa para montar bolo. E aí eu mesma atendia o cliente, e as pessoas chegavam e ficavam todo entusiasmado lá. Eu tremia na frente do cliente, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha insegurança de montar um bolo na frente de um cliente. E eles achavam o máximo, não sabia o quanto que era duro aquilo. Mas eu sempre encarei com leveza, e sabendo que eu sempre pensava, meu filho não vai ser a 4ª geração de boia fria, eu vou virar esse jogo, a minha mãe vai parar de trabalhar de boia fria. Então eu falei assim, eu tive os 2 motivos mais importantes que pode fazer uma pessoa mudar de vida, além dela própria, querer. Que era meu filho que estava numa ponta e minha mãe que estava em outra. Eu que estava ali também, precisava mudar a minha vida. Em primeiro lugar, precisava dar uma vida melhor para o meu filho e precisava dar uma vida melhor para minha mãe. E assim, foi, lutando, trabalhando. Eu ficar botando a culpa em todo mundo, pode Só ser que piora. Um monte de gente tem a culpa mesmo, mas até aí não vai mudar nada você ficar reclamando, né? Boa. Outra que você falou, é que tem muita gente que perde a oportunidade muitas vezes está passando na nossa frente, a pessoa não enxerga. Sim. Né? Outra coisa que você falou que eu achei legal é que você não sabia fazer bolo. Né? E aí tem gente que fala, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Aprende, né? Aprende. O que dá pra você fazer? Talvez a pessoa tá lá, sei lá, você tava um tempão já no teu trabalho, mas você tava inconformada. Não, eu não quero ficar nisso a vida inteira, né? E aí você viu uma oportunidade, aprendeu, descobriu um talento novo que talvez você nunca imaginou que teria, né? Tipo, acho que quando você era mais nova, você nunca imaginou que um dia você ia ter uma franquia de bolos, né? De forma nenhuma. Muito legal. E a última coisa que eu anotei aqui é que você falou, né? Pode ser que a minha família foi pobre, minha avó foi pobre, minha bisavó, minha tataravó, mas a partir de mim, esse negócio vai mudar. Meu filho, você falou, né? O meu filho não vai ser a 4ª geração, né? Por que só de? O nome dos meus 2 filhos tinha. Era para ser Tentação. Aí minha Tentação? Mãe, era para ser, inicialmente. Primeiro nome que eu escolhi. Mas minha mãe não viu dessa forma. Minha mãe era crente, então ela falou, por que Tentação? Onde já se viu? Isso não vai dar certo. É coisa do diabo, né? Exatamente isso. Aí eu falei, mãe, mas não é tentação dessa forma que a senhora tá vendo. Mas eu não consegui convencê-la. Falei, então, por que não sensação? Você comer uma coisa gostosa, tem uma sensação boa. E aí foi para sensações doce. Só que
anos depois, aproximadamente uns 5 ou 6 anos, eu já tinha 74 lojas e eu descobri que uma marca interferia na minha e não deixava o registro passar do NPI na minha marca. Tá. Eu não dei muita importância, mas aí um belo dia alguém chegou e falou, olha, é uma marca suíça e essa marca é a Nestlé. Falei, como assim? Aí eu... Eles já tinham registrado uma marca chamada Sensações? A Nestlé tem até hoje um chocolate que é sensação, né? É verdade. Só que ela registrou todas as conotações. E aí inviabilizou qualquer outra pessoa de registrar. Tá. Aí falei, não dá pra você brigar com a Nestlé. Então, era uma guerra que já estava perdida, mas eu não sou de entregar os pontos. A gente foi lutar para um nome, e o SD, que era o logotipo, tinha passado. E ficamos... que já era Sensações Doces. Com né? SD, aí o logotipo era SD. E ficamos buscando um nome que encaixasse nesse SD. Obviamente, eu cheguei a pensar do meu filho para minha filha, mas nunca dava certo. E um dia, a minha gerente, 4 meses depois de buscar nomes, a gerente de expansão, a Alessandra, me chegou escrito no guardanapo, estava escrito Sodier Doces na frente. E ela olhou, mostrou para mim e falou, olha, o que esse nome significa para você? Eu falei, olha, eu tô sem dormir, eu não consigo mais raciocinar. Falei, vai falando logo, porque eu não consigo pensar mais. Aí ela falou, aqui está o nome dos seus 2 filhos, está o nome da sua empresa. Sou de Sofia, Die de Diego. Eu saí chorando da sala. Até então já tinham corrido atrás para ver se a marca passava. Boa, hein? E foi assim, eu acho que uma empresa que começou para salvar a minha família, e de repente o nome dos meus filhos fecha esse elo, então, Sodier Doces, a Sodier é uma palavra francesa, todo mundo pensa que a Sodier veio como origem de uma palavra francesa, que existe, mas a minha Sodier... É do filhão. É do meu filho, é de Sofia, Die de Diego. Eles trabalham com você ou não? O Diego, sim, é um menino que desde os 8 anos ficava sentado lá, até de madrugada, dormia debruçado na mesa, que era meu grande companheiro, né? Ele ficava lá, companhia, para não me deixar dormir em cima dos bolos. E ele dormia, às vezes, debruçado na mesa, só ia dormir a hora que eu ia. E hoje ele é o meu braço direito e toma conta de toda a empresa. E minha filha tem 15 anos, mas minha filha tem síndrome Down, então ela é delicado, a gente cuida dela. Tá. Não acredito que ela vá fazer parte de direção da empresa, mas meu filho sim, meu filho tá aí. Que legal. A partir de qual momento que você começou, assim, você montou a primeira, quando que você começou a precisar, porque como que você aprendeu? Sabe, porque uma coisa é assim, né, você ter uma loja, outra coisa é você ter 2, 3, 4, né? A partir de que momento que você começou a precisar de ajuda, sei lá, sabe, você sempre quis ter ou foi acontecendo? Por que você não abre outra, né? Não, foi acontecendo. Foi muitos clientes que foram pedindo, abre uma loja na minha cidade. E assim, eu fiquei durante 10 anos com 4 lojas. Mas já é bastante também, 4, né? Durante 5 anos eu só tive uma. Mas, por exemplo, pega essas boleiras, porque tem muita boleira hoje em dia que faz bolo na casa. Sim. Só que a vida inteira é a boleira da casa. Você quis crescer. Sim, né? Porque eu tinha objetivos maiores, como eu disse para você. Se eu ficasse ali só fazendo bolo na minha casa, tudo bem, não estaria ruim. Mas como que eu ia dar uma condições melhor para o meu filho e para toda a minha família que não era pequena, só fazendo bolo na minha casa? Então, obviamente que eu busquei melhorar a minha vida, mas eu não sonhei chegar onde eu cheguei. Falo que isso é uma bênção de Deus completamente. Eu lutei muito, não caiu nada do céu e não é sorte. Ninguém pode falar, você está aí hoje por sorte. Não, eu trabalhei 20 horas por dia quando foi necessário. E eu busquei, eu não busquei e não busco algo com grandes ambições, porque eu acho que a ambição é uma das melhores coisas que tem na vida e a pior também. Ter ambição, pessoa sem ambição não vai a lugar nenhum. Sim. Pessoas ambiciosas demais, sem limite, também não vai. Então, assim, eu tinha uma ambição de ter uma vida melhor, de ter um carro, um grande, um carro, uma casa para morar. Eu era obcecada por ter uma casa para morar. E como que eu fazendo bolo na minha casa eu ia conseguir? Sim. Então as pessoas falavam, abre o CNPJ, vai lá e tenta, você faz as coisas tão bem. Então, quando eu abri meu primeiro CNPJ, eu não tive dinheiro para comprar uma caixa de refrigerante de 24, eu comprei com 12. E eu vendi os 12 e no mesmo dia eu consegui comprar o meu primeiro engradeado de coca, gente, aquela pequenininha. Então, assim, não dá para aceitar que as pessoas falam que não muda a vida porque não teve oportunidade ou porque precisa ter dinheiro para começar.
Eu comecei com a cara e a coragem. Sim. Com muita coragem. Muita, muita. E a galera te menosprezava ou achava que era bobeira, assim? Eu nunca tive tempo para isso. Trabalhava tanto que nem ouvia as críticas, não, né? Eu não sei. Você sofreu preconceito por ser mulher? Não. Por ser pobre, por não ter faculdade. Só uma única vez alguém falou que não ia comprar uma franquia porque eu não tinha faculdade. O azar foi dela, não foi meu. Você entendeu? Eu acho assim que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Tá. E se houve esse preconceito, eu não tive tempo para enxergá-lo. Não deu a mínima também. Não, eu sempre eu fui muito feio, eu tenho foco e determinação. Boa. Então, quando você determina onde você quer chegar, as coisas que acontecem no seu paralelo não vai te fazer tirar da tua meta. Então, eu tinha meta. Sim, sim. E eu trabalhei obcecadamente para atingir, para conseguir alguns objetivos que eu tinha na vida, que era ter uma casa para morar. Tá. Ou para dar uma vida tranquila para o meu filho. O dia que minha mãe parou de trabalhar de boia fria, foi o meu maior sonho realizado. É gostoso honrar quem batalhou por nós o tempo todo, né? Ver minha mãe chegar toda tarde com o rosto cheio de carvão, aquilo me fazia muito mal. E eu ficava pensando, meus avós trabalharam até com 70 anos. Gente, não tinha nada. Eu falei, minha mãe. Então, eu tinha muito. E meu filho? Como que seria a vida dele, né? Sim. Se as coisas continuassem. Então, eu acho que eu busquei muito. Não tenho certeza. Eu busquei todos os dias por isso. Foco e determinação. Foco e determinação. Incansavelmente. Você tem que saber onde você quer chegar. Senão você não chega a lugar nenhum. Então, vai dar trabalho. Ô, Cleusa, deixa eu perguntar. Quando você começou a ganhar dinheiro, como que você administrou e o que você fez com o dinheiro à medida em que ele começou a entrar muito mais na sua vida do que até então tinha entrado? Como que foi na tua cabeça? Eu investi cada centavo na minha empresa de volta. Tudo, absolutamente tudo. Eu sabia que para a minha empresa cresceu muito rápido, né? Lá nos primeiros anos de vida, lá, né, nos 10 anos, quando eu consegui, eu montei uma sociedade com uma amiga, depois com mais uma amiga. Então, eu investi na empresa. No começo, então, a sua dia tinha 3 sócias. Eu era sozinha com uma loja e era sócia em Salto, aliás, Salto era minha, Itu, Sorocaba e Indaiatuba. Mas ali nessas outras que tinham sócios. Tinha uma com meu irmão e 2 com amigas funcionárias, que são, inclusive uma delas, eu tinha muito medo de ficar sozinha, que eu trabalhava até meia-noite lá nos meus 20 metros quadrados, e eu chamava minha amiga para ir namorar. Ficar com o namorado dela lá enquanto eu trabalhava. E a primeira oportunidade que eu tive, eu abri uma loja com ela em Sorocaba. Que a Elizabeth é minha sócia até hoje. É mesmo? Sim. Hoje vocês são em 2? Ou tem mais gente? Hoje eu tenho 2 sócias, mas a Sodier como marca é só minha e do meu filho. Tá. Como lojas, eu tenho uma sócia em Sorocaba e tenho uma em Itu. Entendi. Que manteve lá desde trás. A de Salto hoje, eu já dei pro meu irmão, não tenho... Nem a minha primeira loja não existe mais. Eu não tenho nenhuma loja hoje que seja só minha. Tá, entendi. Não dá tempo. Tudo, funcionários, que até então eu não tinha condições de contratar funcionário. Tá. Então, a primeira coisa, eu contratei funcionário para me ajudar. Mas eu passei os meus primeiros 5 anos trabalhando de domingo a domingo, sem folgar um único domingo. Em 5 anos, eu não folguei um único dia. Caramba. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei na minha casa num domingo, eu não sabia o que fazer com aquele dia. E tanto que eu entrava às 7 horas da manhã e eu trabalhava até às 8 da noite no domingo. E às vezes tudo que eu vendia era 1 ou 2 bolos. Às vezes era assim, quase nada mesmo. Tá. E às vezes no final do mês eu não tinha dinheiro para pagar energia. Eu tinha medo que cortasse, era num bairro, mas eu tinha vergonha. Assim, imagina o cara subir, não posso cortar a energia do meu comércio. Eu deixava da minha casa sem pagar, da minha mãe, e pagava a minha, e depois eu ia lá e pagava da minha mãe. Tá. Mas não sobrava dinheiro para absolutamente nada. Mas por nenhum momento eu pensei em desistir, eu fiquei reclamando, sempre trabalhando para mais. Mas quando o dinheiro de fato começou a sobrar, eu descobri que eu tinha que estruturar a minha empresa. Tá. E quando ela virou uma franquia, 10 anos depois, que foi através de um cliente, do Roberto, da Vila Guilherme, que ia comprar bolo toda semana e falou, por que você não transforma a sua loja num franchise? Falei, nossa, que palavra difícil, é de comer isso, né? Aí ele falou, não... Tem com morango isso aí, né? Não, é gostoso, né? Eu falei, mas como que funciona? Daí ele explicou, falou, você pode levar sua marca a mais pessoas, eu tenho que vir buscar bolo toda semana aqui, que minha família adora seus bolos, eu posso ter ele em São Paulo. E aí, depois de 6 meses de tanto ele conversar, um dia eu acordei de manhã, vim até a ABF, comprei um livro. O que é a ABF? A ABF, ela lida com franquia, franchise. Tá.
A BFA, meu Deus, Associação Brasileira de Franchise. Ah, tá. Então eu fui lá, fiz um curso, tinha mais umas 50 pessoas na sala, espero que eles tenham ido tão bem quanto eu, graças a Deus. E comprei alguns livros que falavam de franquia de A a Z e por aí afora. Estudei esses livros, eu adoro ler, então não tive nenhuma dificuldade. E acho que uns 15 ou 20 dias depois, eu liguei para o meu cliente e falei, pode vir aqui que você vai ser meu primeiro franqueado. 2 anos depois eu tinha 50 lojas. Caramba, meu, então, que rápido. Assim, um cliente comia o bolo, ficava encantado, aí o parente, o primo, o cunhado, e foram comprando. Então, Cleusa, a ideia de franquia é quando você consegue abrir uma loja, unidades novas, mas que vão ter exatamente as mesmas coisas. Replicar um conceito que você tem e que você já testou no mercado, que nem eu estava 10 anos no mercado, então eu tinha um excelente produto, com boa aceitação, e que eu podia transformar esse negócio numa franquia. Tá. E tem várias formas de você transformar um negócio em franquia, mas eu optei, que na época todo mundo achava muito arriscado, que foi passar a receita para um franqueado e que ele tivesse uma cozinha no próprio local. Porque não corre do cara roubar a tua receita e não querer ser franquia? Corre. Mas hoje a marca é mais do que uma receita. Tá. As pessoas vivem copiando minha receita todo dia. E eu acho Deve ter até vídeo no YouTube, talvez, ensinando como fazer o doce de eu bolo eu acho lamentável as pessoas que não têm capacidade para criar um negócio e vivem copiando dos outros. Por mais que a gente vive num país que nada se cria, tudo se copia, né? É um ditado quase que real. Mas eu acho muito pobre de espírito, de criatividade. Você não tem a capacidade de criar, Se você não tem capacidade de criar, como é que você vai viver na cola dos outros? E eu tenho muita gente que vive, e eu sei disso. Mas são pessoas também que não vão a lugar nenhum. Porque para você crescer, para você ter escala, você tem que criar novidade, você tem que demandar mercado, você tem que ter uma série de coisas. Tá. Não basta só uma ideia, né? Uma ideia todo mundo tem. Tirar ela do papel são poucos que conseguem. Então... Mas aí como é que você faz para, caramba, centenas de lojas? Como que você faz para garantir que todas sejam certas? Você tem problema às vezes? Tenho. Tipo, tem uma loja aqui que eu comprei aqui e não tá igual da outra. Tipo, acontece? Sim, pouquíssimo, mas acontece. Até que seria impossível não acontecer, né? Eu gostaria que não acontecesse. Mas nós temos uma grande aqui. Primeiro que nós homologamos excelentes fornecedores. Inclusive, a própria Nestlé é uma das top aí, que está homologada, e 80% do nosso produto é Nestlé. Então, você trabalha com produto de qualidade, você já tem mais de meio caminho andado. Tá. Eu acho que ter qualidade, respeitar o cliente e brigar por isso é um pilar de qualquer empresa que queira ser sucesso. Tá. Então, a gente tem uma equipe. E lá atrás, quando eu falei que o dinheiro que foi entrando, eu fui investindo na empresa, eu fui estruturando, contratando nutricionista, advogado, consultores de campo, que é aquele consultor de produção que chega lá na tua loja sem avisar e vai no estoque e vê se você trocou o produto. E se você trocar o produto, você é notificado e depois multado. Então tem... Porque aí talvez algum espertinho poderia colocar um produto de marca inferior para aumentar o lucro dele e fingir que está usando da Nestlé. Exatamente. E aí como é que chama? Produtor de campo? Como é que é? Consultor de campo. Consultor de campo, tá. O consultor de campo é aquele consultor que nossos próprios fornecedores homologados também têm autorização para entrar. Passa relatório para saber se estão comprando. Porque tá o nome deles lá, Sim. né? Tá. Então, eu sempre falo, quando a Sodier hoje, a Sodier Doces, ela não é da Maria ou do João. Quando o cliente entra, se eu tento dar uma despertinha, eu não estou me prejudicando só a mim. Eu estou prejudicando várias pessoas que fazem certo. Tem muitas pessoas a fim de buscar um caminho. Isso já foi mais difícil lá atrás. Hoje está muito mais fácil. Temos bem menos dificuldade em fazer com que o nosso produto seja padrão. E respeitar o cliente. É o mínimo que você tem que ter. Mais do que me respeitar como franqueadora, que coloquei uma marca que eu desenvolvi na mão de alguém, é respeitar o cliente que entra a comprar um produto e ele deve ser respeitado. E a gente briga. Eu luto por esse cliente como um leão, porque lutando pelo cliente, eu estou lutando pela minha marca e eu estou lutando pelo franqueado também. E a conscientização, a gente trabalha muito. Não dá pra você ficar dando uma despertinho. Nós não temos mais lugar no nosso país para espertinho. A gente espera que cada dia tenha menos espaço para gente esperto. Sim. E esse é o lugar que a gente quer, né? É o lugar que eu luto todos os dias. Bom, muito bom. E uma dúvida. O que te dá, ou dava, né, mais trabalho? Mais trabalho não, mais dor de cabeça. Uma loja com poucos funcionários ou uma franquia com 400 mil lojas e 800 mil pessoas? O que te gera mais estresse?
Mais franquias com os donos, hoje não mais, porque eu também, por vários anos, eu fiquei muito à frente desse negócio. Tá. E aos poucos eu fui descobrindo que eu podia colocar pessoas para me ajudar, gerente, diretores, e hoje eu tenho bem menos, já houve tempo que eu ia no banheiro, o telefone tocava, e eu sempre falei com todos os meus franqueados, eu sempre atendi todos eles, qualquer hora, sábado, domingo, à noite, se eu não pudesse atender, eu retornava em seguida, isso criou um relacionamento bom, e um bom relacionamento de confiança te traz também menos dor de cabeça, e eu consegui isso desde lá de trás. E há 2 anos, mais ou menos, eu trouxe um grande diretor que veio da Nestlé, né, que é uma multinacional, veio de mercado, e aí esse gerente me trouxe a paz que eu precisava. Ah, que bom, hein? Então, ele coloca os franqueados na linha, e os franqueados entenderam também. Que precisa, que não pode trocar produto, que você tem que entregar o melhor, que se você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Sim. A gente não vive mais num país que você pode, em lugar nenhum do mundo, você vai deitar no sofá, a não ser que você ganhe na cena ou tente trapacear e prejudicar a vida dos outros. Só há 2 meios de ficar rico, né? Ou você vai ficar rico prejudicando os outros, sacaneando alguém para você ganhar muito dinheiro, ou você vai trabalhar honestamente para andar aí de cabeça erguida e saber que você tem que fazer todas as coisas certinho para você ter direito aí muito bom. Ao sol e à sombra todos os dias. Não, e é legal você falar isso, porque assim, né?